Bom dia, maravilhosas! Sejam todas muito bem-vindas. Hoje é o primeiro dia do nosso desafio Alto Amor. É aqui nesse desafio que você vai aprender a se colocar em primeiro lugar e a ser a mulher mais importante da sua vida. Bom dia, Karina. Bom dia, Lilian. Vou dar um tempinho aqui para todo mundo entrar, para a gente começar o nosso devocional. Bom dia, Suelen. O nosso devocional de hoje, a gente vai falar sobre Provérbios 29. E em Provérbios 29 diz o seguinte: como está a sua vida hoje? Todo o processo que a gente começa a fazer, seja ele de autoconhecimento, seja ele de desenvolvimento pessoal, todo o processo começa com a tomada de consciência. O que é tomada de consciência? Muitas vezes na nossa vida, a gente vive no piloto automático. A gente está tão acostumada a fazer mais do mesmo, a acordar daquele jeito, a comer de uma certa maneira, a dormir de uma certa maneira. A gente está tão no piloto automático que a gente não consegue tomar consciência de que algumas coisas da nossa vida são disfuncionais. Não estão funcionando bem. Ou a pessoa toma consciência disso pela dor, ou ela aprende pela dor, ou ela aprende com amor. E o devocional de hoje, ele fala sobre isso. Tomar consciência. O que na sua vida hoje não está funcional, não está funcionando? É o relacionamento, é a área financeira, é a sua saúde, qual é a área da sua vida que não está funcionando? E se eu perguntar para vocês assim, como está a sua vida hoje? Automaticamente, muitas de vocês vão responder, tá bem, tá tudo bem. Tem um probleminha aqui, outro ali, mas tá bem, tá tudo certo. Só que esse probleminha ali, que você diz que tá bem e que tá tudo certo, faz quanto tempo que você tá carregando ele? Faz quanto tempo que o seu relacionamento tá disfuncional? Faz quanto tempo que o seu financeiro não tá fluindo? Não está funcional? Não tá funcionando, gente. Até quando você vai olhar para isso e vai ignorar essa situação? Até quando você vai fechar os olhos e vai fingir que não está acontecendo nada, que está tudo bem? Eu sempre falo assim para as minhas alunas que existem duas vidas, quando a gente está falando da parte espiritual. Que existem duas vidas. Existe a vida que Deus planejou para você, que é a que está aqui na Bíblia. E existe a vida que o diabo planejou para você, que talvez seja a vida que você está vivendo hoje. Aqui na Bíblia, fala que Deus nos fez para que a gente governasse sobre essa terra. Ele fala sobre a mulher virtuosa, sobre a mulher que edifica o lar, sobre a mulher que é temente ao Senhor. Ele fala sobre várias coisas, que somos filhos, herdeiros, somos amados, que estamos aqui para ser prósperos. A Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu estou contigo. Então, Deus está falando que não é porque você vai tá aqui para governar, que você está aqui para ser uma mulher virtuosa, que você está aqui para ser amada, que você é filha, herdeira. Não é por isso que você não vai ter aflição, você vai ter aflição. Mas ter aflição não significa que eu te coloquei aí para viver na escassez, para ser maltratada, para ser humilhada,
para ter sentimento de rejeição, para ter medo, para ser traída, para ser desrespeitada. Não quer dizer que eu te coloquei aí para isso. Vocês conseguem ter a percepção de que essa vida de escassez, de traição, de mentira, de medo, de sentimento de rejeição, de incapacidade, que essa é a vida que o diabo planejou para vocês? Que não é a vida que Deus planejou? Vocês conseguem ter essa consciência? Porque tomar consciência é o primeiro passo para você mudar algo na sua vida. Porque enquanto você não olhar para aquilo e falar, isso aqui não é normal, isso aqui não é a vida que Deus planejou para mim, eu não quero essa vida, você não vai conseguir sair desse relacionamento. Você não vai conseguir mudar a sua vida financeira. Você não vai conseguir mudar o seu corpo, a sua saúde, que é o que eu sempre falo. Corpo, mente e espírito precisam estar alinhados. Se você não cuidar do seu templo, que é o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, ele nunca vai estar forte o suficiente para aguentar, para passar pelos momentos de aflições, que é o que a Bíblia fala. Diz para mim aqui nos comentários se vocês conseguem ter a percepção de como está a vida de vocês hoje e de que tem coisas que não estão funcionais. E quando você falar assim, não está funcional algumas coisas na minha vida, dê nome. O que não está funcional na sua vida? Tchau, o meu relacionamento não está funcional. É o meu financeiro que é sempre um caos. E eu preciso admitir, eu preciso falar para mim mesma que isso aqui está errado. Fala pra mim aqui nos comentários, porque quando você coloca, quando você verbaliza, quando você põe pra fora, você tá colocando trauma pra fora. O trauma, ele mora no corpo. Ele mora tanto no corpo que quando a sua vida financeira não tá bem, você não consegue pegar o celular e olhar o seu saldo bancário. Você não consegue nem fazer isso. Por quê? Porque o corpo congela. O corpo trava. Quando o relacionamento não tá bem, você não consegue sentar e conversar com o seu parceiro. E não é que você não queira conversar. Você quer conversar, você quer falar. Só que o corpo trava, o corpo não vai. E aí você fica conversando com ele mentalmente. Você fica contando historinhas, você fica, ai, você devia ter feito isso. Ai, eu devia ter falado aquilo pra você. Ai, você não provê aqui dentro de casa. Ah, mas você é o homem. Só que você não verbaliza, você fica aqui, ó, mentalmente conversando com aquela pessoa. Então, quando você fala, você põe pra fora. Você tá falando pro seu corpo, isso aqui não está funcional, a gente precisa olhar pra isso. A Priscila colocou, meu relacionamento e a administração do meu tempo não está bem. É isso, Pri. Não está bem. E tá tudo bem, porque a vida de ninguém é perfeita. Eu só preciso admitir para mim mesma que esse é um ponto falho e que eu preciso resolver isso. Porque o devocional de hoje, em Provérbios 29, 1, ele fala o seguinte: quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso. Vocês têm noção do que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte: aquele que insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso. Aqui na Bíblia, na minha Bíblia, na versão da minha Bíblia, fala assim, ó. Quem insiste no erro depois de repreendido várias vezes, será destruído de repente, sem que haja cura. Quer dizer, às vezes Deus está falando para você há muito tempo. Deus está mandando sinal. Deus está mandando tudo para você e falando assim, olha, presta atenção no seu relacionamento, não tá legal. Olha, algumas coisas aqui precisam ser mudadas, não tá legal. Ele tá, ó, te repreendendo, só que você tá ignorando. E se você continuar ignorando, o que vai acontecer? Aquele que insiste no erro depois de muita repreensão será destruído
de repente, sem que haja cura. E é o que acontece com muitas mulheres. Tem um momento que não vai haver cura, não vai haver salvação, vai morrer naquele relacionamento frustrado, vai morrer sem conhecer o que é prosperidade e abundância, vai morrer achando que a vida que ela viveu aqui de escassez, de dor, de sofrimento, é a vida normal. Só que é a vida que o diabo planejou para ela, quer dizer, ela nunca vai conhecer a vida que Deus planejou. Que é o lugar onde ela é amada, cuidada, respeitada, valorizada. Que é onde a abundância, a prosperidade entram na vida dela. Onde não falta nada. Onde ela não tem que se preocupar com o que ela vai comer amanhã, se ela vai ter dinheiro ou não. Porque ela tem fé que tudo vem de Deus, tudo volta para Deus. Que se Ele deu, se aquele sonho no coração dela é um sonho que Deus deu para ela, aquilo vai acontecer. Porque ela tem fé. Ela entendeu que tudo vem dele, tudo volta para ele, quem provê é ele, quem faz é ele. Você tem essa fé hoje ou você não está dormindo? Porque está preocupada com alguma coisa. Teve um dia que eu ouvi uma amiga minha me falou assim, que ela foi num evento, e esse evento era de uma mulher assim, milionária, bilionária. Só que essa mulher veio de baixo, ela veio do nada. E aí uma pessoa perguntou para essa mulher assim, nossa, como que você consegue dormir com uma empresa tão grande, né? Deve ter um tanto de BO para resolver aqui dentro, como que você dorme? Ela, menina, eu nunca perdi uma noite de sono. Porque tudo vem dele, tudo volta para ele, quem me deu foi ele. Então eu deito e durmo em paz, independente do problema que estiver acontecendo, porque quando eu acordo, eu sei que Deus está na frente do meu negócio, porque foi Ele que me deu. E aquilo falou tão forte para mim, porque eu olhei para mim e falei assim, essa mulher tem essa empresa desse tamanho, e ela dorme em paz. E eu com a minha empresa, que não chega nem perto do tamanho da dela, não estou dormindo. Eu falei, algo está disfuncional. Tem algo errado nisso aqui. Tem algo errado nisso. E o que estava errado nisso era a minha fé. Qual é o tamanho da minha fé? O que eu estava tentando controlar com as minhas próprias mãos? Ao invés de entregar nas mãos de Deus e falar, Senhor, foi o Senhor que me deu esse dom. Foi o Senhor que me deu esse trabalho. Foi o Senhor que me deu esse relacionamento. Eu vou fazer a minha parte, mas o resto é o Senhor quem faz. Eu não tenho controle sobre isso. É essa percepção que vocês precisam ter. A Suelen falou, preciso tratar de mais paciência e saber lidar mais com isso. É a parte do profissional que está parada por falta minha mesma. Muito forte isso. Meu relacionamento vive em altos e baixos. Nossa batalha é sempre tentar ser melhor a cada dia. E aí ela fala assim, ó. Até quando você vai viver no piloto automático? Até quando você vai ignorar a vida que você está levando hoje? Porque se a gente não tomar consciência, a gente não sai e não vai para lugar nenhum. Porque quem não sabe o que quer, não chega a lugar nenhum. O que você quer sobre o seu relacionamento hoje? O que você quer sobre o seu profissional? O que você quer sobre a sua vida financeira? E deixa eu fazer uma pergunta muito forte para vocês. A identidade de vocês, vocês conhecem a identidade de vocês em Cristo? Em Deus? Você sabe qual é a sua identidade em Deus? Você tem consciência de qual é a vida que Deus planejou para você? Porque muitas das vezes você vai ter que abrir mão da vida que você quer para viver a vida que Deus quer. Porque a gente faz vários planos, a gente planeja muitas coisas.
Mas qual é a vida que Deus quer para você? Qual é a sua identidade? Quem você é? Muitas mulheres se perdem porque não sabem quem são. Não sabem qual é a identidade delas em Deus. Eu não sei qual é a percepção de mundo que vocês têm, gente. Mas assim, cada dia que passa que eu olho para esse mundo, eu falo, meu Deus, tem como ficar pior? São tantas e tantas coisas distorcidas. São tantas visões distorcidas desse mundo. E eu penso assim que cada vez mais a gente tem que investir em conhecimento e se conhecer cada vez mais, saber quem você é e saber o que Deus quer de você. Quem você é em Deus, para que você não viva o que o diabo quer que você viva, a vida que ele planejou. Porque o mundo está tão distorcido, são valores distorcidos, é casamento distorcido, é dinheiro, é tudo tão distorcido. Qual é o princípio de cada coisa que chega a ser absurdo. E se você não souber quem você é, você vai se perder. Vai se perder completamente. A Larissa falou, cada dia que passa o mundo está nos testando. O mundo não está nos testando, gente. Esse aqui é o mundo real. A Bíblia fala, por isso que eu falo assim, ó, a Bíblia tá aqui, ó, tá aqui. A Bíblia fala, o mundo jaz do maligno. Quem domina aqui é o maligno, é o diabo. Aqui é a terra dele. É por isso que as coisas estão como estão e são como são. A partir do momento que você aceitou Jesus, você se tornou filho. Porque todos nós somos feitos criaturas. Ai, mas todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo é criatura de Deus. Vocês já leram isso aqui? Já leram? Eu achava que todo mundo era filho de Deus. Não, todo mundo é filho de Deus, tá aqui. Somos criaturas. Filho é quem reconhece e aceita Jesus. Filho é quem aceita Deus como seu pai. Esses se tornam filhos de Deus. E a partir do momento que eu aceitei que Ele é o meu pai, eu tenho que saber quem eu sou para Ele. Qual é a vida que Ele planejou para mim. O que Ele tem para mim. Porque o que acontece? Aqui fala que você está aqui para ser amada, cuidada, respeitada. Está aqui que é para você ser uma mulher virtuosa. Tá aqui que é para você, que dentro do relacionamento o homem é o provedor, que o homem toma conta da esposa, tá tudo aqui. Aí vem o mundo e te oferece um filhinho da mamãe. Vem o mundo, desculpa a palavra, te oferece um merda. Que te trai, te desrespeita, te humilha, que não é provedor, não é protetor. E você abraça. Você abraça e fala, amor da minha vida, tudo pra mim. Ai, é o que Deus preparou pra mim. Deus não preparou isso pra você não, filha. Quem preparou isso pra você foi o mundo. E você, por não conhecer e não saber o que Deus preparou pra você que tá aqui, você abraçou isso aqui. Gente, quando eu falo pra vocês que vítimas não se identificam comigo, é porque eu começo a falar isso, elas já começam a ir embora. Já não dá conta de ouvir. Porque dói, e eu sei que dói. Porque durante anos da minha vida, eu abracei o que o mundo tinha pra mim. E fiquei 16 anos abraçada com isso. Vivendo exatamente tudo aquilo que o inimigo queria. Um homem que tirava a minha autoestima, me humilhava, me traía, mentia, que me abandonou quando meu filho nasceu na maternidade, me deixou sozinha para ir ver a amante. Era isso que o mundo tinha para mim.
E sabe o que Deus tinha para mim? O meu marido, hoje. Era isso que Deus tinha para mim. Era um homem que me respeita, que me ama, que cuida de mim. É um homem que, se você perguntar para ele qual é a mulher mais importante da sua vida, ele vai falar, é a minha esposa. É um homem de valor, é um homem honesto, é um homem fiel. E ele não é fiel porque eu sou a bonitona, a gostosona, eu sou... Não, gente. Ele é fiel porque ele tem temor ao Senhor. Porque um homem que teme ao Senhor é diferente de um homem do mundo. Um homem que teme ao Senhor. Eu não tô falando sobre religiosidade, tá? Antes que vocês venham falar assim, ai, mas tem homem, tem pastor, tem homem que tá na igreja, que trai, tem. Porque não é todo mundo que tá na igreja que tem a igreja dentro de si. Não é porque a pessoa tá dentro de um templo de parede que ela tem Deus no coração dela. Eu tô falando de homens que temem ao Senhor, que tem Deus dentro do coração deles. É diferente de um homem do mundo. Só que para eu conhecer o Tiago e abraçar a vida que Deus tinha para mim e tudo que Ele tinha para mim, toda a prosperidade, tudo que Ele tinha para mim, eu tive que abrir mão daquilo que o mundo me ofereceu e que eu tinha abraçado. Vocês estão conseguindo entender? Eu tive que abrir mão da vida do mundo. Eu tive que dizer não, chega. Por mais que me doa, por mais que seja difícil, eu não quero mais essa vida. E eu tive que sair dessa vida, eu tive que deixar o Espírito Santo, eu tive que deixar Deus me curar, fazendo a minha parte, pensamento, sentimento, ação. Eu tive que fazer a minha parte, pedir para Deus, Senhor, coloca pessoas na minha vida, para que eu possa me curar. E depois que eu estava pronta, Deus falou, agora você está pronta, toma aqui o teu marido. Toma aqui o marido que eu planejei para você. E isso que eu estou falando para vocês é na vida, é no relacionamento e também é na vida financeira. Eu tive que abrir mão da escassez, do pouco, da migalha, da dificuldade todo mês, do perrengue todo mês. Eu tive que olhar para isso e falar assim, cara, isso aqui não tá coerente com o que está escrito aqui. Porque se Deus falou que eu estou aqui para governar sobre todas as coisas, por que eu estou aqui pelejando com dinheiro? Não é essa vida que Ele planejou para mim, não é isso. Eu abracei a vida errada. Eu vou ter que abrir mão disso aqui. Deixa eu olhar para o dinheiro. Deixa eu ver qual é a minha história com o dinheiro. Qual é a história do dinheiro na geração da minha família. Porque eu preciso olhar para isso e eu preciso ressignificar isso. E ontem eu fui no culto. E no culto eu comecei a orar. E eu falei, Deus, obrigada. Obrigada pela oportunidade de ser aquela mulher que quebra padrões. Por ser aquela mulher que veio, que tem um chamado para quebrar padrões. E deixa eu falar uma coisa para você. Você não é diferente de mim. Você também está aqui para quebrar padrões geracionais. Por quê? Porque você está aqui. Porque se esse não fosse o seu chamado, você não estava aqui nessa live. Você estava dormindo, você estava fazendo qualquer outra coisa. Mas se você está aqui para ouvir isso, é porque Deus também está chamando você para olhar para o seu relacionamento, para olhar para o seu dinheiro, para olhar para o seu profissional, para olhar para a sua vida. E Ele está aqui, ó, como em Provérbios 29, mais uma vez te repreendendo e falando, não é isso que eu planejei para você. Você precisa escolher tomar consciência sobre essa vida e ressignificar tudo isso para você viver, abrir mão da vida que o mundo te ofereceu para poder abraçar aquilo que eu tenho para você, ou eu vou te repreender até que não haverá mais cura. Até que de fato você vai morrer achando que foi isso que eu planejei para você. E não é. Então a pergunta que eu faço para vocês hoje é: qual vida você quer viver? Eu tô vivendo, eu tomei consciência, já é um grande passo.
Quem aqui tomou consciência que não está vivendo a vida que Deus planejou? Tem que falar, gente. Eu tomei consciência. E por mais que eu já tenha ressignificado na minha vida muita coisa, relacionamento, questões com dinheiro, apesar de já ter ressignificado muita coisa, esse final de semana, a minha família tá aqui. A minha família por parte... Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Deixa eu fazer um parênteses aqui. A minha família por parte de pai tá aqui, na minha cidade. E faz 2 anos que eu não vejo eles. Então eu fiz questão de estar lá junto com eles, até dei uma sumida da rede social, porque eu falei, eu vou passar um tempo de qualidade com eles, com a minha família. E aí eu fui ficar com eles. E aí a gente estava aleatório, conversando, e o meu pai tem um irmão gêmeo. E é esse irmão gêmeo que tá aqui. E a gente estava conversando aleatório e a gente entrou no assunto de dinheiro. Sobre dinheiro. E aí o meu tio começou a contar uma história que eu não sabia. Eu não sabia dessa história. E aí ele contou que o meu bisavô era um homem muito rico. E ele juntou muito dinheiro, muito dinheiro. Durante anos ele foi juntando dinheiro e ele juntou uma maleta de dinheiro. E aí ele juntou uma mala, assim, era muito dinheiro na época, gente. E ele juntou esse dinheiro e quando ele foi trocar, quer dizer, ele demorou muito tempo para trocar o dinheiro e trocou a moeda. E quando trocou a moeda, que ele pegou a bolsa para ele trocar o dinheiro, e aí falaram para ele que aquele dinheiro não valia mais nada, ele infartou e morreu. Ele teve um infarto e morreu. E aí veio o meu avô. O meu avô, aí esse avô que morreu infartado por causa do dinheiro, deixou muitos bens e deixou o meu avô muito bem. Então o meu avô pegou terras, dinheiro, meu avô era muito rico. Só que o meu avô, ele não tinha nenhuma instrução financeira, não tinha ninguém para ensinar ele a lidar com o dinheiro. Resumo da ópera, ele perdeu tudo. E o meu pai com o meu tio, quando eles tinham 18 anos, eles jogaram na Mega Sena. E eles ganham... Mega Sena não, nem existia Mega Sena naquela época, gente. Lotomania, eu não sei o nome, mas eles jogaram na loteria e eles ganharam. Na época, era não sei quantos cruzeiros, que hoje valeria mais de 200 milhões. E em 5 anos, eles perderam tudo. Eles perderam todo o dinheiro. O meu pai morreu assassinado. E uma das coisas que levou ele a ser assassinado foi dinheiro. Então, qual é a história quando eu olho pro meu histórico financeiro? Qual é a história da minha família? É que todos tinham muita capacidade de fazer dinheiro. Eles fazem e fazem até hoje dinheiro com muita facilidade. Mas o dinheiro não fica com ninguém. O dinheiro, vai embora. E por que o dinheiro ia embora? Porque o dinheiro, inconscientemente, lembra que eu falei que o trauma mora no corpo? E o trauma, ele é passado de geração para geração. A ciência chama de padrão de repetição, mas está aqui na Bíblia, herança hereditária. Vai passando de pai para filho. Está no seu sangue, está no meu sangue, quer você queira ou não. Ai, mas como que você sabe isso? Eu estudo traumas transgeracionais, passados de um para o outro. Eu falei, o que tem no meu sangue? Que o dinheiro representa morte. Que se eu tiver dinheiro, eu vou morrer. Eu já rompi muita bolha da minha geração, muitas bolhas. Já descasquei muita camada na cebola, a gente chama de cebola. Na constelação a gente já falando, cada coisa que você cura é uma camada de cebola que você tira. Então eu já fiz muito isso, mas esse final de semana eu falei assim, eu não sabia dessa história. Eu nunca olhei pro meu bisavô, eu não sabia disso aqui do meu avô, do meu pai eu sabia, claro. Nossa, eu quero saber mais, eu quero olhar mais para isso, eu quero honrar esses homens e toda a dor, todo o sentimento e todo o sofrimento que eles viveram.
Eu dobrei o meu joelho, eu falei com Deus. Eu pedi para Deus, Senhor, quebra todo esse trauma, toda essa herança hereditária. Eu sou aquela que vou ressignificar, eu vou furar muito mais bolha, gente. Eu vou ressignificar ainda mais. Eu vou ressignificar ainda mais a questão do dinheiro na minha geração. E eu vou romper bolhas assim, ó. Isso aqui vai ficar gravado. Vai ficar gravado que hoje é dia 27 de 1 de 2025. Que eu vou romper bolhas que eles nunca romperam. E que o dinheiro vem e que ele fica. Comigo ele vem e ele fica. E por que eu estou fazendo isso? Por mim, em primeiro lugar. Primeiro Deus, depois eu, depois a minha família, depois o mundo lá fora. Eu não canso de repetir isso para vocês. Porque eu vou olhar para isso para que o meu filho não tenha que olhar. Porque se eu não fizer isso, se eu não quebrar esse padrão, ele vai ter que quebrar. Se você não quebrar o padrão que existe no seu relacionamento, alguém vai ter que quebrar por você. A gente conversando sobre isso, né, em família, e aí um marido da minha prima falou que o padrão dos homens da família dele é trair a esposa. Que na geração dele, todo homem tem uma segunda mulher. Todo homem trai a esposa. Todo homem tem, entendeu? Todo homem. Só um minutinho, gente. Todo homem tem uma esposa. Esse é o padrão da geração da família dele. E aí, ele tomou consciência disso e ele teve que olhar para isso e ele teve que fazer o quê? Eu tenho que fazer diferente desses homens aqui. Eu tenho que quebrar isso aqui. Porque se eu não quebrar isso aqui, ele tem um casal de filhos, né? Alguém vai fazer isso com a minha filha, com a minha princesinha, ou vai fazer isso com o meu menininho. Por isso que eu falei pra vocês, se você tá aqui, você tem um chamado pra quebrar esse padrão também. Só que padrão eu vou quebrar, Chau? Pois é, qual é o padrão dos seus relacionamentos? Qual é o padrão financeiro da sua família? O dinheiro vem e fica, o dinheiro vem e vai embora. Qual é? As mulheres da sua família, que tipo de relacionamento elas tiveram? Ah, minha tia, minha avó, minha mãe foram amadas, cuidadas, respeitadas. Não, foram traídas, machucadas, deixadas, abandonadas, são todas mães solteiras. Qual é o padrão? Aí você vai ter que ter ação. Que é aqui o que a gente está conversando aqui sobre o devocional. Que é tomada de consciência. Eu tenho que tomar consciência. Então, pensei que tem algo errado aqui. A gente está fazendo esse processo. Sentir que isso está disfuncional. Não é a vida que Deus planejou. Preciso ter ação. Tá bom, Deus, não é essa. Eu tô vivendo a vida que o Senhor não planejou pra mim. É outra vida que eu tô vivendo. Quero viver a sua. Preciso abrir mão disso aqui para poder receber isso aqui. Então, qual é a ação que eu preciso fazer? Ah, eu preciso, mãe? Vem cá, me conta a história das mulheres aqui com homens. Me conta aqui a história, pai, do dinheiro na nossa família. Escrever. Depois disso, eu tenho que orar para que Deus quebre isso. Eu tenho que buscar ajuda, eu tenho que entrar em treinamentos e mentorias, eu tenho que ressignificar isso aqui. Para que eu e a minha próxima geração possa viver algo diferente disso. Então, começa com tomada de consciência. Deixa eu ver aqui os comentários. Gente, vocês estão me acompanhando? Tá tudo certo aí? Então, pra gente finalizar, a gente vai fazer, eu vou passar para vocês uma atividade, que é uma atividade de tomada de consciência. O que vocês vão colocar? Vocês vão colocar assim, qual é? Você vai colocar área da vida, então vamos colocar assim, área da vida financeira. Depois você vai colocar comportamentos inadequados. Então, vou dar um exemplo, tá, gente? Vou dar um exemplo aqui que tá aqui, ó. Área da vida financeira.
Comportamentos inadequados. Não tenho controle do dinheiro que ganho e gasto. Sempre compro mais do que deveria. Faço muito dinheiro, o dinheiro não fica. Ou não consigo fazer dinheiro. Você vai colocar quais são os comportamentos inadequados que você tem com relação ao dinheiro. Depois você vai colocar consequências. Quais consequências esses comportamentos te trouxeram? Então, por exemplo, estou endividado, pagando juros do cheque especial, não tenho mais credibilidade no meio da minha família e amigos, estou com ansiedade, me sinto culpado. Enfim, você vai colocar as consequências que isso te trouxe. E depois você vai colocar quais serão as suas ações para mudar esse resultado. Qual ação você vai ter? Eu não sei lidar com dinheiro, então eu preciso fazer um curso sobre gestão financeira. Eu preciso quebrar meu cartão de crédito. Eu preciso ressignificar, buscar ajuda e cura para olhar o dinheiro na minha geração. Então, quais são as ações? Porque não adianta ficar no gratiluz. Pensei que a minha vida financeira está um caos. Ai, eu me sinto culpada, angustiada, ansiosa. Tá, e aí, o que você vai fazer com isso? Quais ações você vai ter, quais ações você vai tomar para mudar isso aqui? Por isso que eu falo que não adianta você fazer uma lista de metas. 500 metas. Aí fica lá no campo do pensamento e gratiluz. E não tem ação. Então tem que ter ação. Preciso fazer ação. Qual ação? Você tem que escrever. E não só escrever, tem que escrever e fazer. Relacionamento, a mesma coisa. A área da vida é relacionamento. Comportamentos inadequados. Sempre me envolvo com homem casado. Sempre me envolvo com homem disponível. Sempre atraio moleques, filhinho da mamãe, homens afeminados, homens fracos. Estou em um relacionamento abusivo. Tem que escrever. Estou em um relacionamento abusivo. Sou traída. Sou desrespeitada. Você vai colocar. Consequências. Estou ansiosa, com baixa autoestima, insegura, tenho dependência emocional, enfim, vivo estressada, nervosa, não me reconheço, não sei quem eu sou. Quais são as consequências? Ações. Quais ações eu tenho que tomar para poder sair desse relacionamento? Ou para poder melhorar esse relacionamento? Para poder ressignificar esse relacionamento? Sou casada. Meu casamento tá mal. Altos e baixos. Tá, mas o que é alto e baixo? O que acontece nesses altos e baixos? Vai e volta? Sai de casa, volta para casa? É briga constante? É falta de comunicação? O que é? Quais as consequências que isso tem trago para você? Quais as ações você precisa tomar? Eu preciso entrar numa mentoria, num treinamento, eu preciso de ajuda para poder aprender a me relacionar com o meu marido. Porque, gente, parece um absurdo, mas não sei na escola que vocês estudaram, mas na minha ninguém me ensinou a ter um relacionamento. Ninguém me ensinou a lidar, ninguém ensinou finanças na minha escola. Ninguém ensinou como lidar com o dinheiro, que você não pode pegar 100% do lucro e gastar tudo. Você não pode pegar todo o teu salário e ficar sem nada. Ninguém ensinou isso pra mim. E eu acredito que não ensinaram pra vocês também. Vai adiantar ficar aqui murmurando, reclamando? Não vai adiantar. É o que eu vou fazer com o que fizeram comigo, ou o que não fizeram. O que eu vou fazer a partir de agora? Eu preciso de ajuda para aprender a lidar com dinheiro. Preciso de ajuda para aprender a me relacionar. Para poder ter uma comunicação saudável com o meu marido. Para poder mudar essa situação. Eu preciso de ajuda. Então, essa é a atividade que vocês vão fazer. Área da vida, comportamento inadequado, consequências e vão determinar as ações. Não adianta você escrever se você não colocar ações, porque se não tiver ação, não vai mudar nada não. 2025 vai ser igual a 2024, igual a 2023, igual a 2022
E vai ser aqui, ó, você tomando repreensão, sem fazer aquilo que só você pode fazer por você. Porque Deus não vai descer aqui e fazer, filha, vem cá, pega papel e caneta, vamos mudar esse comportamento aqui. Deus não vai fazer isso. Só você pode fazer isso por você, certo? Quem aqui está disposta a viver um 2025 diferente? Coloca aí no comentário para mim. Quem aqui está disposta? Quem aqui tá? 2025 vai ser o meu ano. Vai ser até então o melhor ano da minha vida. Porque eu não vou ficar mais aqui no gratiluz. Eu não vou ficar aqui no pensamento. Eu vou ter ações coerentes com aquilo que eu quero, que Deus quer. Ações coerentes com aquilo que eu preciso fazer para mudar a minha vida, para eu acessar aquilo que Deus quer, a vida que Ele tem para mim. Então, eu abro mão daquilo que eu estou vivendo, daquilo que eu vivi até hoje. A Karina, eu estou muito disposta, a Pri, eu estou disposta a fazer tudo diferente, a Lilian, eu vou viver um ano diferente, a Suelen, eu. É isso. Então, pra gente finalizar, a gente vai fazer uma oração, a Gabi também. Se você não puder fechar seus olhos, não tem problema. Mas se você estiver em um lugar onde você possa fechar, você fecha seus olhos, a Silvia também, pra gente finalizar, tá? Eu vou fazer a oração que tá aqui no meu devocional junto com vocês, certo? Então vamos lá. Pai, eu te apresento hoje a minha mente, as minhas emoções e o meu intelecto. Eu te peço, Senhor, que abras os meus olhos para que eu, sem mentiras e sem justificativas, possa enxergar tudo que precisa de transformação em mim. Que eu identifique com clareza os prejuízos que os meus erros causaram na minha vida e na vida das pessoas que eu amo. Peço que tu me capacites para que eu seja a pessoa sábia que rapidamente aprende diante das repreensões. Que eu tenha humildade para reconhecer meus erros e mudar rapidamente. Tem misericórdia, Senhor, de mim, e te peço perdão, Pai, pelos meus erros até aqui. E eu decido, com a ajuda do Espírito Santo na minha vida, construir uma vida abundante, a vida que o Senhor prometeu para mim. Senhor, em nome de Jesus, eu abro mão da vida que o mundo me ofereceu. Eu abro mão de tudo aquilo que o diabo tem colocado no meu caminho. Eu abro mão de viver a vida que eu planejei. E eu escolho viver a vida que o Senhor planejou para mim. Porque eu sei que a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. E Pai, eu me comprometo perante de Ti a fazer todas as ações, fazer aquilo que só cabe a mim fazer, para que eu possa viver os Seus planos na minha vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que assim seja. Que seja uma vida abundante, que a gente possa abrir mão daquilo que a gente planejou, para que a gente viva aquilo que Ele tem para nós. Rainhas, um beijo. Foi muito bom ter vocês aqui hoje. Só um lembrete para quem não está no grupo, que é um desafio de 40 dias com lives matinais todos os dias às 7 horas da manhã, onde a gente vai ter essas atividades também todos os dias, mas é dentro do grupo do WhatsApp que tem a troca, tem o network, tem o material extra, tem os desafios, tem o jejum. É dentro do grupo que acontece tudo isso. Então, se você não tá dentro do grupo, manda lá no meu direct que eu mando para você o link, tá bom? Um beijo, uma boa semana, uma semana abençoada. E a gente se vê amanhã. Beijo.